E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para hoje, tanto agora para a tarde como para a noite, que tem a ver com mudança de estação. Amém? Aleluia! Eu te convido a abrir tua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis 17. Vamos ler o versículo 1. E o Senhor vai construir algumas coisas junto com a gente nesse tempo. Vai dizer assim o texto bíblico. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então vamos parar por aqui, vamos analisar um pouco o contexto, o que aconteceu aqui, e daqui a pouco a gente volta para ler um pouco mais da continuação dessa situação. Aqui a gente vê Elias, profeta de Deus, né? Profeta poderoso, aleluia. E a gente vê o profeta Elias, que já está dizendo água, né? Água. Quem está com Elias no berçário já está vendo Elias dizer água, água, água. A gente perguntou ao pastor Eric, está dizendo papai já não, mas está dizendo água, água. Aleluia. E aqui a gente vê o Xará, do filho do pastor Eric e Sheila, Elias. E veio a ele uma palavra do Senhor e ele disse a Acabe. Quem é Acabe? Acabe era simplesmente o rei. E ele disse para Acabe: olha, tão certo como vive o Senhor, não vai cair nem orvalho nem chuva. Um povo que vivia da agricultura, vivia do cuidado com animais também. Não existia água encanada como nós temos hoje, não existiam sistemas como nós temos hoje para levar água. Então o povo dependia completamente da chuva. Então se para de chover, e o profeta foi bem específico, nem orvalho, nem aquela águazinha que a gente vê de manhã no carro, em cima do carro assim, em cima das plantas, né, das folhas, a gente vê aquele aguaceirozinho bem pouquinho que vai caindo, que gripa, né? Segundo as avós, gripa, né? Sai do orvalho, senão vai ficar gritando. Sai do sereno. O sereno é o sereno. No Nordeste é sereno, menino. Ninguém diz orvalho. Sai do orvalho. Não. Sai do sereno, menino, que tu vai ficar gripado. Mas não gripa não, fique tranquila. Agora as vós ficaram com raiva de mim. Não, fique tranquila. Nem sereno caía. Só, não vai cair nada. Zerado de água. Agora imagina isso, o profeta, o rei Acabe era cheio de problema. Era cheio de adoração a outros deuses, cheio de coisa que era contrária à palavra, ainda dominado pela mulher. Cheio de problema, Acabe. Aí o profeta chega para o rei e diz: não vai chover. Agora, rei, tu tá complicado. Porque o sustento da terra e do reinado dele dependiam da água. E Deus dá uma palavra para o profeta tem coragem de chegar diante do rei, que podia mandar matar ele, e não era algo raro de acontecer. O rei não gostou de que alguém falou, manda matar. E ele chega para o rei com coragem e diz: não vai chover, segundo a minha palavra. Ele não disse, ele nem se tirou da situação assim. Olha, Deus mandou dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, Deus mandou dizer que não vai chover, não. Então, segundo a palavra de Deus, não, ele teve coragem para se posicionar como um enviado de Deus, como um profeta, e dizer, não vai chover. Uma das primeiras coisas que eu posso entender aqui é que alguém que está pronto para viver uma intervenção de Deus é alguém que não tem medo de se posicionar como um servo de Deus.
É alguém que não tem medo de fugir dos padrões que o mundo estabelece para fazer a vontade de Deus, para dizer o que Deus manda dizer. Sabe, às vezes a gente está hoje em dia, né, numa sociedade que muita coisa tem mudado. Eu estava conversando com um amigo, pastor também de outro ministério, está começando pastoreio agora, mas é formado em teologia e tudo, e teve um seminário de liderança cristã, e teve uma juíza palestrando, advogados, algumas pessoas, e falando sobre a questão jurídica da igreja, hoje em dia. Hoje a gente tem uma série de leis que complicam muito a pregação da palavra. Tem um projeto de lei aí sobre misoginia. Misoginia seria, né, o desrespeito à mulher, digamos dessa forma. Só que algo foi construído de uma forma tão complicada que interromper uma mulher na fala dela ou ir contra a opinião de uma mulher, inclusive no ambiente de trabalho, pode ser considerado misoginia. E esse crime estaria equiparado ao crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Então você imagina, você é um dono de uma empresa, você contrata uma mulher e a mulher está falando alguma coisa assim, não, dessa forma não, vamos fazer dessa outra forma. Se ele foi misógino. Misógino. Eu vou denunciá-lo. Aí ela vai e denuncia. Aí o patrão é preso porque ele foi misógino, porque ele não concordou com ela. Aí a gente vem para a palavra. Aí a palavra diz: mulher, sujeitem-se em tudo ao seu marido, como ao Senhor. Aí o pastor vai e lê isso. Aí a pessoa diz: oxê, misógino. Esse pastor é misógino também. Então tem muita coisa que hoje é difícil pregar na igreja. É difícil pregar contra o pecado. Por quê? Tem muito pecado que hoje é protegido por lei. Inclusive pecados sexuais, inclusive pedofilia, sexo com crianças. Existem visões de mundo que procuram colocar isso dentro de não é nem um crime, mas é simplesmente um desvio comportamental. A pessoa é levada àquilo, então ela precisa ser tratada, não punida. Então imagina, aí homossexualidade, biblicamente, pecado. Mas o que tem de uma militância hoje para dizer qualquer coisa que eu diga contra isso, eu vou ser considerado criminoso, preconceituoso por causa disso. Então cada vez mais é perigoso. Pensa numa profissão perigosa, é de pastor. E eu escolhi duas com P, que parece que eu gosto do perigo. Viver perigosamente. Mas sabe, a gente, para se posicionar como servo de Deus, a gente não pode ter medo de falar o que Deus manda falar. A gente não pode ter medo de se posicionar como Deus quer que a gente se posicione. Doa a quem doer, inclusive a quem fala. Porque às vezes a dor é para quem fala. Porque a consequência vem para quem fala. Mas ei, quando eu estou servindo ao Senhor, quando eu confio nele, eu não quero me enquadrar, eu não quero me encaixar em um mundo caído, porque eu não caibo, eu não me encaixo em um mundo caído, porque eu sou nova criatura diante de Deus, eu sou servo de Deus. Eu não preciso buscar e nem devo buscar me amoldar ao padrão desse século. Lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer, olha, não tome a forma, não se conforme com este mundo, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Então aqui a gente vê a primeira lição que a gente pode tirar sobre essa passagem de Elias é que Elias era corajoso. É que Elias não procurava se encaixar num padrão mundano. É que Elias se posicionava como Deus mandava ele se posicionar. É que Elias encarava as consequências que poderiam vir de seguir uma instrução da parte de Deus. E ele disse, olha, não vai chover. Versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental. Acho que Elias disse, é para dizer o quê, Deus? É para dizer isso. Elias foi, disse e ficou. Aí Deus disse, pronto, agora vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma estratégia para tu não morrer. Sai daí, agora, e vai para um lugar específico que eu estou te mandando, o lado oriental, esconde-te junto à corrente do Querite. Torrente do Querite, ou seja, um riacho que passava por ali. Fronteira ao Jordão. Aí tu vai beber a água dessa torrente. E eu vou mandar corvos para te alimentarem. Você sabe que corvo, né, ele não é muito conhecido por levar comida, ele é conhecido por comer.
né? E a gente vê aqui a primeira menção do iFood. Corvo Food. E, inclusive, a entrega era de hambúrguer. Tá achando que eu estou inventando? Fronteira, os corvos lhe traziam, versículo 6. Pela manhã, pão e carne. Pão e carne é o quê? Hambúrguer. Então Deus disse assim, ó, vai para um lugar e eu vou te alimentar com McDonald's todo dia e água. Pão e carne. Sabe, Deus não depende de uma circunstância natural favorável para te dar o que você precisa, não. Deus não precisa de uma circunstância favorável para te dar o que Ele quer te dar e para te mimar quando Ele quiser te mimar. Sabe, Deus, se Ele comesse só pão, Ele não ia morrer, não. Pensa comigo. Não. Se Ele comer só pão, ó, tu vai ficar uns dias lá, come pão, sai, vai comer uns matozinhos. Então eu vejo também que Deus não é vegano, não é vegetariano. Esse negócio não pode comer carne, não pode não sei o quê. Não. Na Bíblia, Deus fez churrasco, os sacerdotes sacrificavam animais e comiam da carne com gordura. Ou seja, tem pecado comer carne, não. Mas Deus podia, ó, vai e come de umas ervas que tem lá, e eu vou mandar, né, um cachorro lá com pão, ou um corvo com pão. Não, pão e carne. Pão e carne. Sabe, mas às vezes a gente pensa, se levanta uma crise, alguma coisa, a gente, rapaz, e agora? Agora eu vou baixar o meu padrão de vida. Agora eu vou ter expectativa em comer um pouquinho, em ter um pouquinho. Por quê? Porque crise se levantou do lado de fora. Ei, deixa eu te dizer, não importa a crise que se levanta do lado de fora. Importa quem você carrega do lado de dentro. Importa quem é por nós, não importa quem é contra nós. Quem era contra ele aqui era o rei. Então Deus, como estratégia, Deus podia mandar ele ficar e o rei não tocar nele. Mas Deus disse, ó, se afasta, vai para lá. O rei quer te matar. Se afasta, vai para aquele lugar. Mas teve outras situações também que o profeta estava e o exército veio para levar o profeta. O profeta orou, fogo do céu. E morreu todo mundo que era para pegar o profeta. Então assim, Deus pode guardar no lugar para que nada lhe toque. Como também Deus pode tirar do lugar como uma estratégia divina para que nada lhe toque. Eu não sei qual é a estratégia. Eu sei que Deus sabe o melhor para mim e para você, para que nada nos toque. Para que nenhum mal nos atinja. E aqui a gente vê uma estratégia de Deus para Elias. Vai para aquele lugar, fica lá. E de forma sobrenatural, de forma que foge completamente da lógica humana, eu vou te sustentar. Agora, entenda a situação. Elias provavelmente estava sendo procurado pelo rei, pelo exército do rei, para ser morto. Foi para um lugar, situação de crise. Crise se levantou. Elias não tinha como trabalhar. Elias não tinha como buscar o seu sustento de alguma forma. Elias não tinha, provavelmente, como caçar. Ele estava escondido. Então, para caçar, eu preciso sair, eu preciso ir para algum lugar. Ele estava escondido. Fica aqui, que no lugar que tu tá, no lugar que eu te mandei ficar, a provisão vai chegar. Ei, sabe que a gente não precisa correr atrás da provisão. A gente precisa entender qual é o lugar que Deus quer que nós estejamos e a provisão chegará até nós. Nós não fomos chamados para viver correndo atrás dos recursos, para viver correndo atrás das coisas. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e as coisas vão chegar até nós. Só que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então as coisas na nossa vida vão chegar a nós através da fé. Não é uma inação. Não é eu vou ficar aqui parado e eu vou esperar e Deus vai fazer tudo. Não, o ficar parado é ficar parado crendo. É ficar parado com expectativa. Quando Deus mandar fica parado com expectativa. Quando Deus mandar se mover, se mova com expectativa. O Deus da provisão é sobre a minha vida. O Deus da provisão, Ele é o meu Pai. Ele tem o melhor para a minha vida. Sabe, mas a fé tem uma expectativa. Na fé não existe medo. Porque a fé opera pelo amor. E a Bíblia diz que o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Então na fé não existe medo.
Eu não tenho como estar em fé e estar com medo. Eu não tenho como estar em fé e estar preocupado. Eita, como será? Como será o amanhã? Como será o ano que vem? Quando eu olho para as notícias, e esse ano é ano eleitoral, então, né, Lula de novo, ou Flávio Bolsonaro. Pelo menos são os dois que estão mais aí com chance para ganhar. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro de novo ou Lula de novo? E agora? Eu só sei de uma coisa. Quando eu olho as promessas e as propostas, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Não. Pela proposta, todo mundo vai ganhar. Porque se Lula ganhar, agora resolve o Brasil. Porque os 3 mandatos não deu para resolver, não. Mas se ele ganhar agora, resolve. Agora vai ficar bom. Ou então, Bolsonaro, Flávio. Se Flávio entrar, não, agora resolve tudo. Agora acaba a criminalidade, agora prende todo mundo. Acaba com o crime, acaba com tudo. E a gente vai viver em paz, em prosperidade pro resto da vida. Aí tem gente cheia de expectativa. Não, porque Flávio tem que ganhar. Ou então, não, porque Lula lá, nasce a esperança. E gente apaixonada pelos políticos. Ah, mas eu não estou dizendo que a gente não tem que votar certo, não. Quem me conhece mais de perto sabe que eu até gosto de estudar política e entender. E eu tenho minha expectativa. Porque existem, né, necessidades que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar até para que nós, como igreja, possamos continuar tendo a liberdade que nós temos. As coisas estão apertando em vários lugares no mundo. E Deus não está sujeito à política. Quem ganhar ou quem perder, Deus continua no trono de todo jeito. E a igreja vai continuar crescendo de todo jeito. Mas eu posso facilitar as coisas votando certo, pensando em quem votar. Mas, ei, a minha expectativa sobre prosperidade, ou sobre o crescimento da igreja, sobre o crescimento da minha casa, da minha família, não está ligada a um político A ou político B, ou político B ou político L. Não é o L nem o B que vai mudar a minha vida. É essa palavra. É esse Deus que muda a minha vida. Então, ei, não importa a crise que se levanta do lado de fora. Importa o estoque de soluções que eu tenho do lado de dentro, que é Deus na minha vida. E quando eu me movo de acordo com a palavra dele, de acordo com as instruções dele, não importa o que eu vivi até hoje. Importa que ele é poderoso para trazer toda a provisão necessária para a minha vida. Sabe, mas a gente que está em fé, a gente precisa ter expectativa. Eu quero perguntar para você, como está a tua expectativa? Como está a tua expectativa para o restante desse ano? Como está a tua expectativa para o próximo ano? Como está a tua expectativa para os próximos 4 anos? Se formos falar de política de novo, temos um mandato aí de 4 anos para se iniciar em deputados, em senadores, em governadores, em presidente da República. Como está a nossa expectativa? Se a nossa expectativa está baixa, quer dizer que a gente não está em fé como deveríamos estar. Se a nossa expectativa está baixa, quer dizer que talvez as notícias estejam ocupando mais a nossa mente do que a palavra de Deus. Se a nossa expectativa está baixa, talvez a gente esteja investindo mais tempo em noticiário do que em pregação da palavra, em ouvir pregação da palavra. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não dos noticiários. Ei, meu irmão, a gente tem que se encher da palavra. A gente tem um grupo de leitura bíblica. Todo dia, 3 capítulos da Bíblia. 3 capítulos da Bíblia. Em 10 minutos, 15 minutos. Se você lê lento, você lê. Mas se a gente não tem 15 minutos para meditar na palavra, como quando uma circunstância externa vier, eu vou ter palavra para colocar para fora? Se eu não tenho contato com a palavra diariamente. O profeta Elias era alguém que ouvia a voz de Deus continuamente. Era alguém que se colocava diante de Deus constantemente. Então, quando vem a palavra de Deus, ele obedece rápido. Por quê? Porque ele está acostumado a ouvir a palavra de Deus. Ele está acostumado a ouvir a voz de Deus. Mas às vezes a gente demora a obedecer uma instrução. Por quê? Porque a gente não está acostumado com aquela voz. O quanto a voz de Deus é comum para nós. E eu falo comum no bom sentido aqui. É constante em nossas vidas. Por quê? Qual o comum no mau sentido? O comum no sentido de eu não dar valor. Ah, é comum.
Não, eu estou falando no sentido de o quanto é comum, no sentido de ouvir muito, de ouvir constantemente a voz de Deus. Às vezes eu vejo alguém dizer, não, quando Deus se cala, é porque está trabalhando. Quando eu comecei a falar, eu lembrei da música. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando eles têm. É o tempo de lembrar. Não é o de esperando, não. É o tempo de lembrar a música. É a hora de vencer. Essa música não está toda errada, não. Mas essa parte, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Eu não encontro base bíblica para isso. Porque Deus costuma anunciar as coisas que ele vai fazer antes que ele faça. Por quê? Porque Deus trabalha com fé. Deus trabalha com expectativa. A moeda do reino é a fé. Então, como eu gero fé? Ouvindo a voz de Deus para a minha vida. Então, quando Deus está trabalhando, Ele está falando também. Ei, preste atenção no que eu estou fazendo. Ei, preste atenção no que eu vou fazer. E aí eu começo a falar de acordo com a palavra de Deus. Eu começo a falar de acordo com aquilo que Deus prometeu para a minha vida. E morte e vida estão no poder da língua. Então, quando eu uno o que Deus falou com o que eu estou falando, eu tenho a junção perfeita para o milagre acontecer na minha vida. Mas eu não tenho como pensar uma coisa e falar outra coisa. Eu vou falar aquilo que o meu coração estiver cheio. E do que o meu coração vai estar cheio? Daquilo que eu vejo continuamente. Daquilo que eu vejo constantemente. Teve um tempo eu trabalhava num lugar e a escala era de 24 horas. 24 por 72, 3 dias de folga. Só que tinha uns extras que a gente tirava, e às vezes permuta, trocava com um colega, porque tinha uma viagem de um congresso da igreja, trocava, às vezes ficava 48 horas direto trabalhando, ou até 3 dias, 72 horas. E tinha um alojamento lá, tinha um lugar, a gente saía, voltava, tinha um tempo de descanso. Só que a gente estava aquele grupo o tempo todo, juntos. Então, 24 horas, 48. E às vezes, quando trabalhava 48, folgava um dia ou dois e voltava para aquele lugar. E o alojamento era bem fechado assim no final do prédio e tinha tampado todas as janelas, ficar mais escuro para quem quisesse dormir de dia. Eu me lembro uma vez que eu fiquei de 48 no fim de semana, sábado e domingo, não teve saída, porque no alojamento, quando eu saí assim na segunda, parecia que eu estava saindo da prisão, assim. Uau! Uma sensação de que eu estava preso, assim, eu fui liberto. Aí, naquele tempo, conversando, e não eram as pessoas da igreja, eram as pessoas do trabalho. E pessoas do trabalho, eu não sei no seu, mas no meu, geralmente, tem muita gente que reclama. Não, porque isso, e porque a governadora não dá aumento, e porque o PGR não aumenta, e porque isso não aumenta, e porque aquilo não aumenta, e porque isso, e porque aquilo, e eu não consigo comprar nada, e eu não consigo fazer nada, e tem que fazer que nem fulano que fez outro concurso e saiu daqui, porque aqui não tem nada para fazer, porque aqui fulano, o fulano chefe, e fulano supervisor faz isso, e fulano faz aquilo, e tu tá ouvindo aquilo, tu tá ouvindo aquilo, tu tá ouvindo aquilo. Aí numa dessas eu de dia lá pelo pátio, aí chegou tinha 2 colegas que chegaram lá, eu não conhecia, mas era da mesma profissão lá, chegaram, a gente se cumprimentou. Aí sabe aquela fala que a gente se vê? E aí, diz uma coisa boa? Aí um chegou e disse, e aí, diz uma coisa boa? Aí eu disse, rapaz, boa não tem não, mas ruim tem um bocado para dizer. Aí eu podia dizer para você, mas isso foi antes de eu fazer o rema. Não, eu já tinha feito o rema. Eu já tinha feito a escola de ministro. Eu já era treinado na palavra da fé. Aí eu disse, boa não tem não, mas tem ruim tem um bocado. Aí eu disse, é mesmo, mas rapaz, eu disse, é. Aí eu saí. Quando eu saí, eu acho que o Espírito Santo disse, é o quê, rapaz? Aí eu parei. Eu fiquei com tanta vergonha de ter dito aquilo. O Espírito Santo me confrontou assim, disse, é o quê? Eu parei e disse, é o quê? Coisa ruim. Não tem coisa boa, mas tem coisa ruim para falar. Mas sabe por que aquilo encheu tanto a minha mente? Tem desculpa não, eu estou errado. Estava errado, viu? Mas assim, para dizer por que a gente chega nesse lugar às vezes. Porque a gente está ouvindo tanto coisas negativas, que só o que tem para sair da gente é coisa negativa. E às vezes precisa de muito tempo não, viu? Estava no domingo na igreja, mas segunda e terça no trabalho, muito tempo sem ouvir a palavra, ouvindo mais conversa de trabalho. Na quarta eu já posso estar falando negativo. Ou seja, venha para o culto, mas não é suficiente.
Eu preciso diariamente estar me submetendo a essa palavra. Aí o que aconteceu? Passou o tempo. Versículo 7. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O profeta disse, não vai chover. Deus disse, vai para perto da torrente. O profeta foi. E a água descendo. Mas lembra que parou de chover? Então aquela água que descia era acumulada de chuva. Chovia lá para cima, ia formando, né, aquela água que ia descendo e ele estava lá. Aí a água secou. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Entenda uma coisa, a instrução que Deus dá para hoje é a instrução de Deus para hoje. Eu não posso viver a minha vida toda baseada em uma instrução que Deus deu para uma estação. Estações diferentes trazem instruções diferentes. Estações diferentes trazem instruções diferentes. E para eu viver e receber o que Deus tem para mim nessa estação, eu preciso entender as instruções que Ele tem para esta estação. Eu não posso estar fazendo coisa nova de formas antigas. Se Deus quer que eu mude a minha forma de fazer para receber aquilo que Ele tem para me dar nessa estação. O que é que Deus tem te comunicado sobre a tua vida familiar, espiritual, financeira, ministerial? E que eu ou você podemos estar deixando de viver porque a gente ainda não se moveu para o lugar que Deus quer que a gente se mova. Porque às vezes a gente está tendo falta em alguma área da nossa vida, ou deixando de crescer, deixando de receber alguma coisa de Deus, e a gente fica perguntando a Deus, por quê? E Deus está dizendo, por que eu já mandei tu sair daí? Eu não estou mais aí, não. Aí a pessoa, mas Deus falou comigo para eu vir para cá. Mas foi há 10 anos. A estação já mudou. Deus já mandou vir para cá. Deus já veio para cá e está te esperando. É aqui, menino. E a pessoa diz, estou aqui. E por que as coisas não acontecem? E por que as coisas não mudam? Será que Deus está me provando? Deus está provando que você é desobediente. Não é você não, é assim. Alguém. Sabe, meu irmão? Deus não trabalha com falta, não. A gente não vê Deus assim. Não, a pessoa está na palavra, a pessoa está fazendo as coisas. Se eu saio da palavra, se eu saio de debaixo da proteção de Deus, fui para o mundão, ou estou vivendo na igreja como se estivesse no mundão, porque tem gente na igreja que está na igreja é crente no domingo, né? Bota a roupa de crente, linguajar de crente. Bíblia embaixo do braço, pouca gente tem. Né? Porque hoje a gente usa muito digital. E está tudo bem usar o digital, contanto que use. Né? Use de verdade. Aí a pessoa vem, bota a postura. Paz, paz, paz amado, paz amada. Mas aí está tendo uma vida completamente carnal. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, ei, se eu acho que eu estou enganando Deus vindo para a igreja, eu não estou enganando Deus. Sorri, acene. Pinguins de Madagascar. Finja que não é com você. Até porque eu acredito que não seja com ninguém, né? Aqui. É uma vacina para a gente não fazer isso. Mas meu irmão, eu não vou ter como enganar Deus. Aí eu saio, não é porque Deus tira a proteção, é porque eu saio. Porque eu estou tendo uma vida carnal. Andando segundo a carne. Andando segundo o Deus desse século. Jesus disse, vocês satisfazem o pai de vocês, porque vocês são mentirosos. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ele diz, o pai de vocês, o diabo. Jesus não era muito delicado com as palavras não, viu? Se você está pensando que Jesus era, ele era muito amoroso. Mas ei, o que tinha que falar com verdade, ele falava com verdade e doa quem doer. Então se você fica com raiva de uma pregação que tem um puxão de orelha, é assim. E vai ser assim. E a gente prega a verdade e a gente não se amolda ao padrão desse mundo, não. Pecado é pecado, santidade é santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, ei, se eu estou na igreja num dia e no outro dia eu estou
fazendo sexo com namorada. Eu estou ficando. Eu estou tirando onda por aí. Ei. Aí vem o problema. Ah, porque Deus? Deus? É Deus que está fazendo o problema. Não, eu saí debaixo do guarda-chuva. Então a chuva vem. E eu não posso reclamar de ter me molhado. Se eu que decidi sair debaixo do guarda-chuva. Mas ainda é tempo de se arrepender e deixar. A misericórdia vem e nos alcança. Porque Jesus é misericordioso. Ele sempre está pronto para perdoar. Mas arrependimento, na origem da palavra, quer dizer mudança de rota. Então eu estava vindo por aqui, me arrependi. Ah, Senhor, desculpa, perdão por eu estar vindo por aqui. Perdão, Senhor, por eu estar vindo por aqui. Isso não é arrependimento. Senhor, perdão por eu estar vindo por aqui. Perdão, Senhor, perdão. Pronto. Mudança de rota. Eu saí do lugar para onde eu estava indo e eu vim por aqui. Amém? Então, fecha parênteses, vamos voltar. Que eu não ia nem falar disso, não estava aqui, mas Deus aqui sabe. Então, às vezes, Deus quer tratar com a gente em uma nova estação. Ele está dando novas instruções e eu ainda estou com as instruções antigas e estou reclamando da falta de provisão para a nova estação. Ei, mas uma mudança de estação traz novas roupas. Eu não tenho como ficar no inverno. É porque isso é difícil de pregar nessa região, porque a gente não tem inverno, né? É quente, calor, mormaço, não tem frio. Mas vamos supor que eu vá para um lugar frio, no inverno. Um lugar bem frio, assim, 20 graus. É o lugar quente para alguns lugares. Para alguns lugares a estação quente é 20 graus. Para a gente, se fizer 20 graus, né, a gente tá todo mundo agasalhado. Ah, vou para a igreja hoje não, que eu não tenho roupa para sair nesse frio. Mas vamos lá, um lugar mais frio. Aí tu vai lá, eu passei um tempo em Brasília, trabalhando em Brasília. E Brasília tem um tempo que fica um relativo frio. E o volante do carro, quando eu ia pegar de manhã, o volante do carro estava gelado, não dava para segurar. Eu ligava o aquecedor do carro, apontava para o volante estava esquentado, aí saía. Teve dia que eu peguei 8 graus lá, para alguém do Nordeste, 8 graus, com vento de lá, a sensação térmica de 5, é frio. Aí eu estou nessa estação, nesse lugar. Não, eu sou do Recife. Eu sou do Recife, então camiseta, regata e calção. Não, filho. Eu estou em outro lugar, eu estou em outra estação, eu estou em outro tempo. Eu tenho que me vestir de acordo com este tempo. Tenho que me vestir de acordo com este lugar. Então, ei, uma mudança de estação exige roupas diferentes. E alguém que está indo para um lugar e sabe para onde está indo, as outras pessoas podem estranhar as suas vestes porque elas não estão indo para o mesmo lugar. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai para um casamento. Está tendo alguns casamentos aqui na igreja, né? Por esses dias tem mais. E que pela fé eu vou poder celebrar se o Luquinhas deixar. Se ele permanecer na barriga até lá. Mas o pastor Eric está pronto. Porque qualquer coisa... Aí a gente vai para um casamento. Aí você vai sair do casamento, você vai sair do teu prédio, da tua casa, da tua rua. Aí a mulher bota aquele vestido bonito, cheio de brilho, né? Aquela maquiagem bonita, um batom e aquela maquiagem, aquele cabelo com aquele penteado, né? Bem bonito. Aquele vestido, aquele salto. Aí, 3 horas da tarde, saindo do elevador do prédio. Aí entra os vizinhos, que estão indo para a piscina. Por quê? Fica estranho para a gente, fica estranho para eles, né? Por quê? Porque não está indo para o mesmo lugar. Eu sei para onde eu estou indo, e eu sei por que eu estou vestido assim. Ele está indo para um lugar, para a piscina, ele está com roupa de acordo com a piscina. Ei, mas já pensou se eu fico com vergonha de botar a roupa porque é incompatível com o lugar que eu estou? Sabe que a roupa que a gente veste não é compatível com o lugar que a gente está, é compatível com o lugar para onde a gente está indo. Eu coloco o terno para sair de 3 horas da tarde porque eu estou indo para um casamento. E eu não posso ter vergonha disso.
Ou achar, eu vou botar um calção, porque se eu encontrar alguém que está indo para a piscina, aí eu chego no casamento de calção. Que pastor moderno. Já pensou? Ei, meu irmão, se você sabe para onde Deus está te levando, não queira se adequar ao lugar para onde você está, não. Se adeque ao lugar que Deus já falou para você, profeticamente, que Ele está te levando. Se vista de acordo com o lugar que Deus está te levando. Ei, se mudou a estação, mude as vestes. Mude as vestes. Não tem como. Eu ia mudar de assunto, mas eu acho que é para ficar ainda nisso. Não tem como. Tem gente que quer insistir com a roupa errada. Tem restaurantes no Brasil, é bem raro isso. Mas existe. Mas em alguns outros países é bem comum. Que tem um código de vestimenta para entrar naquele restaurante. E sem aquela roupa, aquele padrão de roupa, você não consegue entrar. Não, mas eu tenho dinheiro. Eu posso pagar, mas não entra. Por quê? Porque não está vestido de acordo. E entenda o vestir-se de acordo com ter atitudes de acordo com o que Deus está mandando você fazer. Ter a preparação de acordo com o que Deus está mandando você fazer. Porque eu chegar num lugar vestido de uma determinada forma indica que eu me preparei antes. Desde a escolha da roupa no guarda-roupa. Ou seja, eu tive atitudes de preparação para estar pronto no momento certo para entrar no lugar certo. Onde é que Deus tem comunicado para você que Ele quer te levar? Pare para pensar. Onde é que Deus está comunicando para você? De alguma forma. Como é que Deus comunica? A principal forma, através da palavra. Mas existem coisas que não estão na palavra. Como assim? Existem instruções específicas para a tua vida e para a minha vida que não vão estar na palavra. O pastor disse que nem tudo está na palavra. Nem tudo está na palavra. Agora pega o contexto, porque faz um corte e bota na internet. Pastor do Verbo da Vida diz que... Na palavra não tem qual é a profissão que eu vou escolher. Procura na palavra. Na palavra não tem qual cidade tu vai se mudar. Procura na palavra. A palavra tem a base da vida, mas instruções específicas, Deus vai comunicar a mim e a você de forma pessoal como um testemunho interior. Sabe uma vontade de fazer algo que eu sei que não vem de mim e que eu sinto paz quando eu penso nisso? Que quando eu estou orando, Deus às vezes coloca e aquele pensamento passa na minha cabeça, aquele vislumbre de algo. Muitas vezes isso é o testemunho interior. E quanto mais eu oro, mais isso fica claro para mim. Porque quanto mais eu passo o tempo com Deus, mais a voz de Deus fica clara para mim. Então o testemunho interior pode me comunicar algo que Deus tenha para fazer na minha vida. E eu preciso estar pronto para me mover de acordo com aquilo que Ele comunicou. Por exemplo, eu comecei a estudar espanhol. Algumas vezes. Por que algumas vezes? Porque quer dizer que eu parei algumas vezes. Por quê? Porque o testemunho interior estava dizendo, estuda espanhol. E eu vou, e eu estudo espanhol. E eu paro de estudar espanhol. Aí eu estudo espanhol. Aí eu digo, mas para que eu estou estudando espanhol? Que negócio chato aprender outra língua. Você aprende quando você vai falar, trava e não consegue falar, e fala as coisas tudo errado, e não entende. Eu estudo um mês, daqui a pouco eu vou ouvir um negócio, aí não entendo nada. Aí, só vou parar. Por quê? Porque eu estou pensando no hoje. Eu estou pensando no sacrifício que eu estou vivendo hoje ao estudar. E eu não estou pensando naquilo que Deus quer fazer para a minha vida amanhã. Porque geralmente quando Deus dá a instrução, Ele não diz o porquê da instrução. Já percebeu isso? Eu sei que está meio parado, mas acorde. Eu estou pregando direitinho. Durma não. Geralmente, como o justo viverá pela fé, Deus trabalha com a gente com fé, Ele vai dizer, faz isso. Aí tu diz, por quê? Aí Deus se cala. Não, não é porque Deus se cala, é porque Ele já disse o que é para fazer. Faz só e pronto. Não, Senhor, mas diga tudo. Não, faça primeiro. Quando eu pego o GPS não diz, você vai virar à direita, em 200 metros você vai virar à esquerda, você vai caminhar mais 1 quilômetro, depois... Não, ele vai dizer, vire à esquerda em 200 metros. A próxima instrução vai vir depois que eu virar à esquerda em 200 metros. Então Deus dá a instrução para hoje, não faz sentido. Siga a instrução de Deus para hoje, mesmo sem fazer sentido. Aí eu paro de estudar, aí eu volto a estudar, aí eu paro de estudar. Depois um amigo, Renildo, lá da Zona Norte, Gui, cara, eu estava orando e tudo, e Deus
falou comigo. Quero dizer para tu. Ei, tu já pensou em estudar espanhol? Sabe, às vezes, uma profecia, assim, uma palavra profética, uma palavra de conhecimento que vem assim, às vezes é só porque a gente não foi obediente quando a instrução veio no coração. Ah, é bênção, não tem problema não receber uma palavra assim. Mas às vezes é Deus falando mais alto, porque ele já falou e a gente não ouviu. Ou a gente não atendeu, né? A gente ouviu e não atendeu. Ele já pensou em estudar espanhol, cara? Eu acho que Deus tem algo para tu nessa área aí. Aí eu disse amém, meu irmão. Eu já pensei, eu já fui desobediente com isso. Aí eu volto a estudar espanhol. Aí eu comecei a pegar gosto pelo espanhol. Aí eu estou estudando, agora eu estou estudando mesmo, viu? Aí surge um convite, uma proposta para ensinar em espanhol. E obviamente não é no Brasil. Porque se fosse no Brasil, não tem nada, né, definido ainda completamente e tudo. Mas já começou a surgir algo. Talvez eu já tivesse ido se eu tivesse atendido a instrução antes. Às vezes alguém diz, não, mas porque eu ainda não estou vivendo aquilo que Deus já colocou no meu coração. Será que é porque eu não comecei a me preparar ainda para aquilo que Deus colocou no meu coração? Grupo de música pode vir. Sabe quanto tempo Deus precisa para mudar uma estação na vida de alguém? De quanto tempo ele precisa? Você já parou para pensar nisso? Mudar a situação. Pum. Vamos para as estações naturais do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Coleção Primavera, verão da C&A. É por isso que eu sei, porque eu lembro das propagandas. Primavera, verão, outono e inverno. Então, um dia é primavera. Qual dia que muda a estação agora? Alguém lembra? 20. Oi? 23 de dezembro. Começa o verão. É o verão. Primavera, vem ainda a primavera. 21 de setembro começa a primavera, 23 de dezembro começa o verão. Aí, vamos lá. A gente tá inverno, né? Aí, primavera é a estação das flores. É a estação que as árvores elas vão ficar mais floridas, as flores vão dar sua beleza ali, demonstrar sua beleza. Mas no inverno, pra gente no Nordeste é tempo de chuva. Em outros lugares é tempo que não chove. Aí, chuva, chuva, chuva. Aí, 21 de setembro. 21 de setembro, não é isso? Aí, 20 de setembro é chuva. Aí, 21 de setembro mudou e tá as flores tudinho. Não, mas não tem um dia natural no calendário que muda a estação? Pode chover, mas a primavera começou. Ah, não, primavera não começou não, porque tá chovendo. Não, é primavera. Te amo. Ficar vindo, eu não consigo, sabe? É. Quando tá nublado, o sol continua lá. Eita, parece que o sol se apagou. Se apagou não, filho. É só porque tá umas nuvens ali. Pode até chover, eu não ver o sol, mas além das nuvens, eu sei que ele está. Aí já é Salomão do reggae. Ei, meu irmão. E o tempo como está instável esses dias? Eu não perdi o assunto não, fica tranquilo. O tempo como está instável esses dias? Outro dia eu nunca mais, já faz um tempo que eu não vou pra piscina. Outro dia eu fui levar a Adriana em algum lugar. Aí eu disse, eu vou, quando eu voltar eu vou pra piscina. Sol maravilhoso. Aí eu fui. Eu tava voltando com ela no carro. As nuvens. Eu cheguei que subi a chuva. Aí eu disse, só a piscina que eu ia. Mudou. Não tinha nada parecendo que ia mudar o tempo.
Sol perfeito. Mudou o tempo. Em 2 horas, o tempo mudou completamente. Ei, as estações naturais, o tempo natural, ele pode mudar de um dia para o outro. Ele pode mudar de uma hora para outra. E deixa eu te dizer, a estação, a fase da nossa vida, ela pode mudar de um dia para o outro. Ela pode mudar de uma hora para outra completamente. Que tal ter expectativa nisso? Que tal ter expectativa nisso? Que tal ter expectativa naquilo que Deus pode fazer na tua vida ainda esse ano? Por que não pode mudar? Por que não pode mudar? Por que não pode receber uma ligação? Um novo cliente, um novo emprego, um novo contrato, um concurso que já tinha feito e está esperando, e sai uma convocação. Eu fiz um concurso, fiz todas as fases ali. Quando passei em todas, quando sai a convocação, meu nome não está lá. Tá bom. Vou esperar porque eu acho que vai sair. Nada de sair. Tá bom, vou viver minha vida. Trabalhar, arrumar emprego, fazer as coisas. Passa cerca de 2 anos e meio. Tô assistindo televisão. Há um secretário na televisão. Vou chamar o restante do pessoal do concurso passado. Uou! Assistindo televisão, um momento. Uma entrevista. Não esperava nada daquela entrevista. A notícia. Ei, tu vai ser chamado. Tu vai ser chamado. Qual é a tua expectativa para algo que Deus possa fazer na tua vida? Quanto tempo ele precisa? De quanto tempo ele precisa para mudar? Não, eu estou assim hoje. Para eu ficar do jeito que Deus quer, eu acho que uns 10 anos. E se ele mudar tudo em uma semana? É porque a gente quer calcular as coisas que Deus pode fazer de acordo com a força da gente. Não, eu levo tanto tempo para construir isso. Mas Deus leva 1 segundo para construir o que Ele quiser construir. A minha expectativa não pode estar na força que eu tenho, na minha sabedoria, na minha inteligência, nos meus contatos, no meu networking, na minha lista telefônica, nos meus contatos de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que eu faço parte. E a minha expectativa tem que estar em Deus. Meu nome pode ser soprado em lugares que eu não conheço ninguém. Teu nome pode ser soprado em rodas que você nunca entrou, que não tem ninguém naquele lugar que te conhece. E o teu nome chega lá. Como? Deus pode fazer um corvo levar hambúrguer para um profeta. Ele pode fazer o teu nome ser mencionado em qualquer lugar. Eu, num dia, estava sendo perseguido no trabalho, levei uma rasteira. Fui para um lugar, perseguido, daqui a pouco recebi uma ligação. Na fila do cinema com a Adriana. Ó, quer vir trabalhar nas Olimpíadas? Trabalhar nas Olimpíadas? Aí eu pensei logo que era na seleção brasileira de futebol. Estão precisando de um jogador. Trabalhar nas Olimpíadas. Isso é passar um tempo em Brasília, um tempo no Rio de Janeiro. Disse, rapaz, eu vou. Eu acho que eu vou. Fiquei tordoado com aquela notícia. Vou orar. Enfim, depois eu acabei indo. Aí eu tava lá no Rio de Janeiro. Em um determinado momento eu tava dentro de uma sala, não muito grande. Um terço do tamanho dessa igreja. O tamanho do ambiente que eu tava. Aí tava presidente da República, governador do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, as mais altas ministros da Justiça, o mais amado do Brasil, à época era Alexandre de Moraes. Aí todo mundo nessa sala. Aí eu olhei assim, eu disse, olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Há alguns meses eu estava levando uma rasteira no trabalho, sendo enxotado para um lugar que ninguém queria ir por causa de perseguição.
Aí, fica no lugar. Daqui a pouco uma ligação. Daqui a pouco uma viagem. Daqui a pouco... E quando eu estava lá, Deus me lembrou. Ei, é a minha graça na tua vida. Ei, é a minha graça na tua vida. Se um profeta dissesse para mim que isso ia acontecer, eu não ia acreditar não. Eu acho que por isso que Deus nem levantou o profeta para me dizer isso. Aí eu tô lá, perseguido no trabalho, levo uma rasteira, vou parar num lugar ruim. Aí chega o profeta. Tish! Porque tem profeta que é movimenteiro. Tem profeta aqui no Verbo da Vida, os profetas são mais comedidos. Mas tinha uns lugares que eu frequentava que, pelo menos quem estava dormindo, acordou. Tinha uns lugares que eu frequentava que o profeta ele fazia Tish! E girava. Isso aqui não é profeta não, só sou eu passando a tontura. Aí o profeta chegava e Tish! Aí já pensou? Aí eu lá, perseguido, leva a rasteira, vou, parece que nada dá certo. Parece que, Senhor, eu tô andando certo, né? E as coisas não acontecem, e a estação não muda, e parece que eu não prospero. Né? Alguém já disse isso. Aí chega o profeta. Tish! Shhh. Tinha um que fazia assim, a unção do ventilador. Deus sabe que eu não estou tirando onda com ele, é só o movimento. Assim te diz o Senhor. Eu vou te levar para o Rio de Janeiro. Tu vai trabalhar lá. E eu te vejo dentro de uma sala, dentro de um ambiente, com o presidente da República, com o governador do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro vai estar lá. Eu vejo grandes autoridades naquele lugar. Eu vejo alguém com uma careca brilhante. Eu não consigo identificar quem é, mas tem uma careca brilhante. E eu vejo que é alguém de muita autoridade. Tish! Aí faz assim de novo. Porque de vez em quando dá um tiro no meio da profecia. Tish! Corta o laço. Assim te diz o Senhor, vai acontecer. Já pensou? Eu ia parar e dizer, vai nada. Rapaz, como é que eu vou trabalhar lá se eu sou funcionário estadual? E aconteceu uma profecia, não nesse nível de detalhe. A gente estava num monte, orando. Aí chega o profeta, não vou fazer os movimentos todos de novo não. Aí ele chegou, ele disse, irmão, o varão é militar? Aí eu disse, sou. Ele disse, eu vejo uma honra chegando na tua farda. Diga amém. Disse amém. Não é para tu dizer não, mas pode dizer. Ele disse para mim assim, diga amém. Eu disse amém. Aí ele disse, e olha, Deus vai te fazer voar no pássaro de aço. É porque o profeta, em alguns meios, ele não diz avião. Avião é muito normal. No pássaro de aço. É mistério, né, irmão? A profetisa aqui fala. É mistério. No pássaro de aço, aleluia. O profeta ele tem um vibrato no aleluia. Aleluia. A profetisa me chutando aqui. Tem calma, rapaz. E o irmão, o varão vai voar no pássaro de aço, vai trabalhar em outro estado. E eu pensando, eu militar estadual, como é que eu vou trabalhar em outro estado? Mas eu só pensando, não falei nada não. Trabalhar em outro estado. Aí ele disse, a varoa não vai não. Olha, a gente namorava na época. Ele disse, a varoa não vai não. Mas o varão vai receber a provisão lá para o casamento de vocês. Aí a varinha sorriu. Se a varoa não vai não, ela murchou. Aí depois ela sorriu. Sabe, como pode? Ei, eu não fui chamado para entender o como. Você não foi chamado para entender o como. É só o que. O que o Senhor vai fazer? É isso aqui, eu creio e ponto. Eu creio e me agarro e ponto. Ei, depois dessa temporada, nunca mais a minha vida profissional foi a mesma.
Não é que eu não tenha passado por perseguição depois disso ou nenhum problema. Passei. Mas eu nunca mais fiquei em lugar ruim trabalhando. Eu nunca mais tive dificuldade profissional depois disso. Por quê? Porque portas se abriram como nunca depois disso. E o resto da minha trajetória profissional foi definida por essa missão, que começou com uma ligação, enquanto eu estava na fila do cinema. O que é que Deus pode fazer pela tua vida através de uma ligação? Através de um chamado. Ei, gera expectativa. Vamos ficar de pé? Eu queria emendar, pregar mais, mas tem a parte 2 à noite. Olha, parecendo série. Se você não quer perder a parte 2, você faz um lanche no intervalo e volta. O que Deus pode fazer na tua vida até o fim do ano? O que Deus pode fazer na tua casa até o fim do ano? O que Deus pode fazer na tua vida profissional até o fim do ano? Qual roupa Deus tem comunicado para você vestir? Comece a se vestir de acordo. Se veja lá. E deixa eu te dar um bizu. Eu não fiz isso ainda não, mas me ocorreu agora. Eu vou fazer. Tem inteligência artificial aí, que a gente faz tudo com inteligência artificial hoje. Um bocado de coisa. Tu pode pedir para ela gerar uma foto tua no lugar que Deus disse que tu vai. Onde é que Deus falou que eu vou? Para esse lugar aqui. Pronto. Se me coloque em tal lugar, com tal roupa. Aí ele vai gerar a foto. Parece que é tu lá naquele lugar. Aí tu pega aquilo ali e começa a olhar aquilo ali. Começa a dar uma visão para a tua fé. Então o que é que eu ia dizer para você? Se veja lá, só se veja imaginando. Mas você pode imaginar e pode se ver com a tecnologia te ajudando a se ver lá. Mas não é a tua tecnologia que vai te fazer chegar lá não. É a tua fé. É o poder de Deus em operação. Através da tua expectativa. Porque ei, Deus se move onde há fé. Deus se move onde há expectativa. Se eu conversar com você 5 minutos, eu sei como é que está a tua fé. Ai, pastor, porque as coisas estão tão difíceis para mim. Ai, pastor, por que eu não prospero? Ai, pastor, porque as coisas não mudam. Eu já sei onde está a tua fé. Eu já sei o nível de incredulidade que tu está. Quando você conversa com alguém que anda em fé, é contagiante. Você percebe a alegria que a pessoa está. Quer conversar com alguém em fé? Conversa com o irmão Socorro. Vai conversar com ela para tu ver. O que é uma aula de fé? Como é que a senhora está, irmã? Oxe, eu estou na bênção, pastor. Está tudo bom demais. Olha, Deus é bom demais. Olha, Deus é... Isso independente da circunstância, viu? Ela passou por uma situação de enfermidade, a gente foi visitar ela. Olha, irmã Socorro, como é que ela está? Só fé, só alegria, só palavra, só alegria. Eu saí de lá voando no espírito. Por quê? Ah, eu vou fortalecer alguém. Não, cheguei lá. Não, eu é que vou fortalecer o senhor, pastor. Ela não disse isso não, mas a atitude dela mostrou isso. Ei, meu irmão, alguém que está em fé, a pessoa está em expectativa. Ei, vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. Diga comigo, eu estou pronto para viver na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, uma mudança completa, extraordinária e sobrenatural de estação. Hoje mesmo eu chamo para a minha vida uma intervenção da parte de Deus. Prosperidade venha
crescimento, venha promoção, venha paz, venha saúde, venha. Eu recebo de Deus todo o bem, todo o crescimento, todo o avanço que Ele tem preparado para a minha vida. E eu vou ficar com altas expectativas, porque eu sei que a qualquer momento, tudo pode mudar para melhor, por causa da graça do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.